Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós damos início agora, Pai amado, em nome de Jesus, nessa live, nesse momento, meu Deus, nessa reunião, Pai, aonde nós vamos nos reunir através desse canal, desses canais, mesmo que virtualmente, Pai, nós cremos que o Senhor está em qualquer lugar, Pai. Para onde eu iria e onde o Senhor não estaria? Sim, meu Pai, se eu fosse ao mais profundo do mar, o Senhor estaria lá. Se eu fosse aos mais altos céus, Pai, o Senhor está em todo lugar. Por isso, Senhor, já te agradeço, Senhor, por estar conosco todos os dias, por morar em nós, em habitar em nós. Obrigado por essa palavra dessa noite já, meu Pai. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos conduz. Pai, peço que sua palavra vá e produza o resultado para qual será enviada, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor fale ao coração de cada um essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Não é que o tempo passa rápido, rapidinho acaba esses 45 minutos. Graça e paz, irmã Cosma, já vamos iniciar aqui, acabamos de orar aqui, iniciando. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui essa noite, em nome de Jesus, que seu coração seja uma terra fértil para essa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dividir com vocês algo que Deus falou comigo na oração, a qual nós tivemos no relógio de oração no sábado e no domingo agora, no nosso evento. Tivemos lá no evento das mulheres, na IEVS, no Plenas, quarto Plenas, que só vai melhorar em nome de Jesus. E a gente estava no relógio de oração, eu fiquei incumbido de encerrar, peguei o último horário do relógio, às 8 horas, e eu estava lá orando e clamando a Deus para que Deus abençoasse aquele momento, que fosse um momento, que fosse um tempo, que Deus se revelasse nesse tempo a nós, que Deus nos abençoasse, nos desse o direcionamento correto. E ali, num certo momento, eu estava só um minutinho aqui, família, aqui parece que está descarregando a bateria. Eu esqueci de botar o carregador. Tá só um minutinho, que eu já volto, rapidinho. Prontinho. Então, voltando onde eu estava lá orando e Deus... Comecei a admirar um buquê de flores que tinha lá na salinha. Umas rosas grandes, né? E aí eu peguei naquele buquê de flores e achei bem bonito, achei bem legal. Só que tinha um detalhe. Elisângela... Boa noite, irmã Elisângela. Tá com a gente aqui no YouTube também. E aí eu observei... Irmãos, vou pedir um favorzinho para vocês que já chegaram, que vão ficar comigo até o fim, que é dos que não retrocedem para a perdição, que vocês cumprimentem os irmãos aí, vão interagindo, saúdem aí os irmãos, amém? Aleluia. Amém, irmão William? Então, vocês vão se comunicando aí, que aí, no caso, vão recepcionando os que vão chegando no culto aí, amém? Façam uma boa recepção aos irmãos aí. E aí, agora eu inicio sem parar, amém? Então, o que acontece? Eu estava lá e aí Deus... Comecei a olhar aquela flor e era aqueles buquês semelhantes a esses aqui, irmãos, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Peguei. Era um buquê de rosas lá, bem florido, bem cheio. E desses aqui que são artificiais, né? E eu achei bem bonito. E eu sorri no meu coração, eu sorri assim, cheguei a rir mesmo, comigo mesmo, e eu olhei assim e falei, olha aqui, Deus, o homem até que se sai bem, né? O homem até que faz um negócio bonito. Ficou legal esse aqui, esse buquê de rosas. Ficou bem cheio, bem vistoso. Se
eu tivesse como mostrar, ele tá lá na igreja, né, na sala pastoral, um buquê bem bonito mesmo. E aí, pronto, e fiquei com isso. Segui minha oração. Eu dei mais umas 2 voltas na salinha, que eu vou orando andando, né? No meio da salinha. Dei mais 2 voltas. E aí Deus falou comigo, ao meu coração: é bonito, o buquê de flores é bonito, mas só eu posso dar vida. E eu fiquei impactado assim com o que Deus falou comigo naquele momento, que e nisso eu já trouxe para aquela minha oração, para aquele motivo da oração, que eu estava orando, e às vezes a gente fica até sem saber o que orar, né, irmão? Não sei se isso acontece com vocês, se é só comigo. Às vezes a gente fica até sem saber o que orar. E eu orando para Deus abençoar, para Deus agir, para Deus entrar e para Deus fazer. E Deus falou no meu coração exatamente isso, que nós podemos fazer muita coisa, nós podemos embelezar, maquiar, mas só Deus é que consegue dar vida, é só Deus que pode fazer aquele buquê ter vida, só Deus pode fazer um buquê ser cheiroso, assim, no sentido, num cheiro natural, na verdade, é só Deus que faz dar o crescimento natural. E eu quero ler com você aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo aqui em 1 Coríntios 3,6, ele está dando uma bronca aos coríntios. Ele chega a começar aqui o capítulo 3 dizendo que ele não pôde falar como espiritual, porque havia muita criancice no meio dos coríntios. Havia muita infantilidade espiritual na vida deles. Por quê? Porque muitos ficavam dizendo, eles viviam de maneira carnal, eles pensavam de maneira... uma maneira cartesiana, uma maneira fechada, uma maneira... não tinha ainda conhecido ainda o poder de Deus ainda, sabe? Não aprendeu a pensar como Cristo, ainda não tinha a mente de Cristo, não renovaram a sua mente ainda. Olha o 3 aqui, ó. Porque ainda sois carnais. O 2. O que desde bebê não foi leite e não foi alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdias, por acaso não está sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo padrões de homens? Aí no 5, quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei e Paulo regou. E Apolo regou. Eu plantei e Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Falando aqui, primeiramente, aqui é fortemente voltado ao ministério, né? Ao chamado nosso ministerial. Primeiro eu vou falar desse viés ministerial aqui, depois a gente envolve para outras áreas da nossa vida. Porque, ministerialmente falando aqui, Deus tem um chamado para cada um de nós. Até o mais novo cristão, Deus deu um chamado. Até o novo convertido, quando o novo convertido, e aí a gente eu já posso linkar com aquilo que eu falei semana passada. Quando o novo convertido ele decide entregar a sua vida a Jesus, automaticamente ele já perde a vida dele. A Bíblia, Jesus fala: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amar a Deus é amar aquilo mais do que aquilo que Ele dá a nós. Voltando à semana passada, né, o que eu estava falando. Então, Jesus ele em João 21, ele fala a respeito de tomar a sua cruz e seguir. E aí ele continua falando, porque aquela passagem que ele fala, onde diz
que ninguém pode construir uma casa sem antes sentar primeiro e ver se vai dar certo, se vai conseguir terminar. Porque se não conseguir terminar, as pessoas que estiverem em volta vendo aquilo vai falar, ó, começou e não conseguiu terminar. Assim é nós, quando a gente aceita a Cristo, a gente sabe que são muitas maravilhas. Nós vamos sair do império das trevas e para o reino do Filho do amor de Deus. Nós passaremos de ser parte do reino e sacerdócio. Mas quando nós aceitamos o chamado de Cristo, nós também temos que calcular o que nós vamos ter que deixar. É a parábola do tesouro escondido no campo. Que o reino, Jesus ele fala em Mateus 13 ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro em um campo. E aí ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós queremos, tudo que nós temos quando nós achamos a Jesus Cristo, aquilo vira nada, porque é algo de muito maior valor. Aqui, falando disso, eu me recordo, para ilustrar bem o que eu estou querendo dizer, é que foi um testemunho que acho que foi o pastor Domingos que falou que não adianta a gente querer um carro mais caro e querer continuar pagando uma manutenção e querer ter o mesmo custo de um carro mais novo. Que às vezes a gente quer isso, né? A gente quer ter um carro mais caro, quer fazer um upgrade num veículo, ou até mesmo numa casa. Se você comprar uma casa mais cara, você vai ter que pagar um IPVA mais caro, um IPTU mais caro. Tá entendendo? Então, o custo que tem de quando você recebe o reino, você tem que... Ah, nós não somos salvos pela graça? É pela graça. Mas não adianta eu te dar algo de graça e você não vir buscar. Você não se mover para tomar posse daquilo, porque desde os tempos de João Batista até hoje se faz violência para entrar no reino de Deus. Então não pense que você vai aceitar Cristo e vai continuar na vida, vai ter uma vida sem perseguições, sem adversidades, porque o próprio Deus diz que ele faz chover sobre os justos e os injustos. Aleluias. Então, trazendo isso como estava falando aqui, para o lado ministerial dessa palavra aqui, então, Deus ele dá a cada um chamado. Cada um de nós temos um chamado. E o chamado de Cristo, a gente recebe a Cristo com muita alegria, recebemos o reino, mas quando nós recebemos o reino, nós recebemos aquilo que mais importante em nossas vidas. O próprio Jesus Cristo fala que se alguém amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Então, Jesus é esse que veio trazer vida para nós. Eu separei essa passagem aqui para o final, mas eu quero ler com você aqui. Estou aqui com o meu textinho de apoio aqui. Voltando aqui. Então, quando a gente, ministerialmente falando, nós somos apenas cooperadores, assim como Paulo diz aqui, de qualquer... Olha o 7 que diz aqui, 2 Coríntios 3, 7. De forma que nem o que planta e nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho, porquanto nós somos colaboradores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós devemos saber... Obrigado, irmã Cosma. Bem-vinda aí, minha irmã a Maiara e pastor Cláudio. Eu estou seguindo aqui para não perder o foco. Então, nós somos cooperadores, colaboradores
nessa lavoura, né, nessa plantação, nesse edifício de Deus que é o corpo de Cristo, no que diz respeito à igreja. Então, nós trabalhamos em cooperação com o Senhor. Nós somos aqueles que realizamos a vontade bolema de Deus, telema, aliás, que é aquela vontade de Deus na qual se requer uma intervenção nossa. É aquela questão, quando orais assim, Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Então, nós oramos para que venha o reino de Deus. Lógico que nós sabemos que o reino já chegou, ele está dentro de nós. Mas para que esse reino seja manifesto, há uma cooperação dos filhos de Deus. Há uma cooperação desses que foram chamados. Então, quero que você entenda, no que diz respeito ao ministério e também na nossa vida familiar também, vou trazer também para a nossa família. Irmãos, a gente pode maquiar o nosso casamento, a gente pode maquiar a nossa relação de filhos, a gente pode fazer algo artificial, como essa plantinha aqui, que é muito bonitinha, ó, mas é artificial, não tem vida, não respira, não faz fotossíntese, né? Não recebe os fótons, né? Que é de luz, né? Os raios de luz e transforma aquilo ou seja, processa aqueles fótons. Então, nós podemos maquiar a nossa vida, nós podemos maquiar nosso ministério, mas só vai dar certo se o Senhor der o crescimento. Se for algo artificial, não cresce. Fica assim, ó, o resto da vida. Dá trabalho? Nenhum. Mas você pode fazer aqui é passar um pano, passar um paninho para ficar limpo, jogar um perfume, não dá trabalho. Mas não cresce, não prospera, porque é artificial. Então, quem dá o crescimento é o Senhor, irmãos. Agora, mas quem dá o crescimento eu vou ficar esperando? Não, porque o Senhor ele dá o crescimento, mas quem é que vai plantar? Quem é que vai regar? Quem é que vai cuidar? Porque, volta a essa aqui não requer nenhum trabalho. Mas, deixa eu pegar essa aqui para ver se dá para vocês verem. Essa aqui, ó, dá trabalho. Essa aqui requer esforço, requer estudo. Você estudar para ver como mantém. Tem que regar. Assim é a nossa vida ministerial, é a nossa família, é o nosso trabalho. O Senhor, ele vai te abençoar. Você, como filho de Deus, Deus vai abençoar o teu trabalho, a tua família. Deus vai dar o crescimento, mas desde que você faça a sua parte, desde que você regue o seu casamento, desde que você regue o seu trabalho, que você regue a sua vida ministerial. Do certo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouvir a sua palavra de Deus, sua fé vai ser renovada. Assim como a própria palavra de Deus diz que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas é amor de muitos, não de todos. Então, nós temos essa responsabilidade de nos mantermos firmes na rocha. Aleluias. Sem Deus dar o crescimento, sem cultivarmos, a planta morre. E se for uma planta artificial, fajuta, de mentira, não cresce, não prospera. Amém, irmãos? Espero que você esteja me entendendo. Que é o que Deus falou comigo naquele momento. E eu fiquei maravilhado. A gente pode fazer o que for possível. A gente tem que investir dinheiro nas nossas vidas, no nosso ministério, no nosso trabalho. Mas se Deus não tiver naquele negócio, não prospera. É o que diz aqui, ó. Êxodo. Não estava no esboço, mas Deus já falou comigo também através disso aqui. O povo, Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto separadamente daquele povo.
porque Deus queria um povo separado. Chegou lá, Deus foi dar a sua lei, Moisés ficou 40 dias no monte, e aí o que aconteceu? O povo se desviou, com Moisés 40 dias no monte, distante de Moisés, porque eram crianças, bebês na fé, e aí o homem que fazia esse sacerdócio, essa ligação entre Deus e os homens, ficou 40 dias no monte, e o povo, nesse período, fez para si um Deus de ouro. Pior, semelhança de um touro, de um bezerro, né? A passagem do bezerro de ouro todo mundo já conhece. Então, irmãos, Moisés, Deus chegou para Moisés e falou: eu não aguento mais esse povo, eu vou ter que exterminar esse povo, porque esse povo é muito insubordinado, é muito desobediente. Eu faço tantas maravilhas, irmãos, é tantas maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Só o fato de nós estarmos vivos, você pensar a maneira que nós fomos concebidos, que é tão maravilhoso, eu não consigo ficar inerte em ver essas maravilhas que Deus faz. Então, a gente vê todos os dias maravilhas de Deus e ainda assim, como o povo de Israel fez, abandonaram o Senhor em menos de 40 dias. Misericórdia. E aí entrou aquela primeira intercessão de Moisés, né, que falando: Deus, não faça isso, não destrói o povo. O que vão dizer os outros povos? Que o Senhor trouxe esse povo só para destruí-los. E aí e aí no caso, Deus chegou, e aí no versículo 12 de 33, do capítulo 33 de Êxodo, Moisés diz o seguinte: Moisés argumentou diante de Yahvé: tu me disseste, faz subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu conheça ainda mais e continue sendo agraciado por tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé respondeu: eu pessoalmente irei te dar descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu conosco, não nos faça sair daqui. Isso porque Deus disse que não poderia acompanhar mais Moisés com o povo. E disse que iria mandar o anjo. Então, Moisés, eu imagino pensando, Moisés: Deus, por melhor que seja o anjo, por melhor que seja o anjo, por maior, por mais elevada patente do anjo, Pai, se a tua presença não for conosco, não me faça, Senhor, subir deste lugar. Se a tua presença não for comigo, Deus, não me faça subir deste lugar. E aí ele diz no 16: como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhar? Quem mais poderia distinguir a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, se nós não tivermos Deus em nossas vidas, qual é a nossa diferença? Se Deus não der o crescimento, qual é a diferença? É Deus em nossas vidas que dá a diferença em nossas vidas. Ele vai dar o crescimento, mas ele vai dar o crescimento desde que nós reguemos, nós plantemos, nós temos que nos mover e plantar. Para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, nós temos que nos mover. E Jesus é nós estamos falando aqui de planta, semente. Jesus é aquele que veio ser plantado nessa terra. João, anotei aqui. João, um momentinho, igreja. Se não me engano é João. Só um minutinho. João 12, irmãos.
Achei. Nem eu estou entendendo minha letra. João 12. Bem-vinda, Maria Luísa. Deus te abençoe. João 12, versículo 2. Bem-vinda, Cristiana Ramos. João 12, 24. Olha o que Jesus disse. Ao 23, Jesus lhe respondeu: chegou a hora que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Ao 25, aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Olha o que diz no 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Então, Jesus é esse que veio ser plantado na terra. Ele é este que veio trazer os frutos celestiais. Aleluias. Gálatas 5:22 diz que os frutos do Espírito Santo é paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria, amor. Estes são os frutos a qual Jesus, que foi plantado nessa terra, que veio trazer os frutos do reino de Deus. Ou seja, irmão, nós não tínhamos mais esse fruto. Então, Jesus é esta semente que veio ser plantada para dar muito fruto. Amém, irmãos? Deus é essa semente. Jesus foi essa semente que veio ser plantada em nós. E nós precisamos cultivar essa semente. Nós precisamos cultivar esses frutos para que o reino seja estabelecido nessa terra. Amém, irmãos? Aleluia. Gálatas 5:22. Não estava no esboço, mas vamos lá, só para a gente... Gálatas 5:22. Gálatas, Efésios. Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas 5:22. Olha o que diz. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Esse é o reino de Deus que foi semeado nessa terra através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, ele se entregou para ser plantado nessa terra, para que muitos viessem ser salvos pelo seu sacrifício. Então, voltando ao nosso início. Se Deus não estiver conosco, nós não teremos diferença. Se Deus não estiver em nosso casamento, em nosso trabalho, é Deus quem faz a diferença. Se a presença do Senhor não estiver conosco, é melhor nem sair do lugar. Assim como Moisés falou, porque é a presença do Senhor que nos faz ser diferente. Aleluia. É como ele diz em Malaquias, né? Se nós trazer todos os dízimos à casa do Senhor. E aí ele diz que outra vez iria fazer a diferença entre os filhos entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. É quando nós nos dispomos a entregar aquilo. Irmãos, é um paradoxo muito grande essa questão, porque assim, muitos podem pensar que é só dinheiro, mas é você dar a sua vida, o seu suor, o seu trabalho, você devolver a Deus, porque você crê que Ele te deu já 100%. Eu vi uma
eu vi uma pregação que o pregador ele falava. Eu vi uma pregação que o pregador falou que teve um novo convertido, um amigo dele que chegou e falou que não era crente ainda, falou: pastor, é verdade que se eu for para a igreja eu vou ter que dar 10% de tudo que eu ganho? Tudo que eu ganho? Ele falou: não, isso é mentira. Aí ele falou: não, mas foi o que me falaram, que tem que dar 10% de tudo que eu ganho. Que 10% de tudo que eu ganho é do Senhor. Aí ele falou: não é assim não, tá mentindo. Falei, não, mas foi alguém da sua igreja que falou. Falou: ó, se foi alguém da minha igreja que falou, ela pode ser que ela esteja enganada, mas não é 10% que é do Senhor, não. E aí ele falou assim: então, como é que é isso? Falou assim: quando você recebe a Cristo, não é só 10% que é dele, não. É toda a sua vida. É 100% do seu salário, 100% da sua família, 100% da sua casa, é 100% de tudo. É, irmãos. Não é à toa que eu quero voltar aqui no tema da semana passada, João 21:15. Vamos aqui, João 21:15. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. João 21:15. Não é esse não é João 21:15 não. Lucas 14:25. Em cima. Ó, 14:27, ó. 26. Se alguém deseja seguir-me, ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo que sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Olha. Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recurso para edificá-la? 29. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem dele. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, a gente tem que pôr na balança. Porque, assim, tem muita gente... Irmãos, é a melhor coisa da vida você receber a Jesus Cristo, você receber o reino de Deus, você tornar-se salvo. Porque próprio João 3,16 diz que o diabo vem para roubar, matar... João 10,10, né? Job veio matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. E 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Nós recebemos tudo que nós precisamos nessa terra para viver. Um suporte, nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós. Nós recebemos o amor de Deus, nós passamos das trevas para a luz. Jesus Cristo ele fala, mas você quer receber tudo isso? Beleza, é dado de graça para você. Mas será que você está considerando tudo isso, o reino de Deus, mais valioso do que a vida que você já leva atualmente? Porque não adianta você receber o reino e continuar e não entregar as drogas. Receber o reino e não entregar o relacionamento extraconjugal, não entregar o roubo. E isso eu estou falando. E olha que Jesus, eu estou falando dessas coisas que fazem mal. Agora, Jesus está falando, não adianta você receber a Cristo e não entregar a Ele, sua mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs. E não colocar Ele acima de tudo, irmãos. Porque, primeiramente, quem nos deu tudo que nós temos, porque
tudo dele, por ele, para ele. Aleluia. Irmãos, se nós colocarmos o Senhor como primazia em nossas vidas, ele vai dar o crescimento, irmãos. Nós temos que calcular, quando nós recebemos a Cristo, temos que calcular tudo aquilo que nós vamos ter que entregar de volta. Então, não é 10% do nosso salário que é dele, é o salário todo. 10% é ali é uma prova que você... um selo ali, você dizendo, ó, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. E o dinheiro não manda em mim. Eu não sou servo do dinheiro. Muitas vezes você pode achar que você vai dar alguma coisa para Deus e ele vai te devolver 100 vezes mais. Assim como está escrito na palavra. Mas quando você faz isso nesse pensamento de dar, querendo receber 100 vezes mais, você deixa de ser filho e se torna um investidor. E se você quer ser investidor, você tem que empreender. Você tem que entrar na bolsa. Me diz alguém que se você acha que vai dar seu dinheiro para a igreja, sua casa para a igreja, para Jesus e vai receber 100 vezes mais, por que você não faz logo? Eita! Você vai ganhar 100 mais. Então, não quer dizer que é um novo ramo de investimento, e sim que ele é o Senhor da sua vida. É igual Abraão fez. Abraão chegou ao ponto de levantar o cutelo para sacrificar o seu filho, porque a própria Bíblia diz que ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitar. E ele falou, o Senhor vai prover o cordeiro vendo o dia de Jesus Cristo. Porque ele sabia que Deus era maior na vida dele. Ele colocou Deus no lugar onde Deus deve estar, como Rei e Senhor. E é Ele que dá o crescimento. Aleluia. Então, se você quer a sua vida, você quer o seu casamento, a sua família, se nós queremos, vou trazer para mim também, claro, que essa palavra é para mim. Está falando comigo. Se nós queremos o crescimento de Deus em nossas vidas, Ele tem que estar lá em cima. Ele tem que estar no lugar dele, como Rei e Senhor dos Senhores. Este é o lugar dele. Ah, o mundo está se acabando, mas é porque o mundo está uma desgraça, o mundo está uma miséria, mas é porque nós, criação de Deus, tiramos Deus de tudo. Decidimos separar Deus da religião, da política, tiramos Deus das artes, da música, Mas glória a Deus que Deus, ele reivindica isso em Jesus Cristo, tudo de volta, porque é tudo dele. Amém? Aleluia. Então, irmãos, nós podemos maquiar, nós podemos fazer algo artificial, mas que não vai ter crescimento, mas nós também podemos plantar, nós podemos cultivar, nos mover para que Deus dê o crescimento. Nós falando ministerialmente, nós podemos pregar, nós podemos contratar, chamar o melhor pregador, nós podemos estudar para tocar melhor, para cantar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então, nós temos que colocar o Senhor em seu devido lugar. Amém? Trazendo para a nossa vida, nós podemos viver uma vida de aparência, mas também nós podemos cultivar o nosso casamento, nossa família, nós podemos colocar Deus como centro de tudo em nossas vidas, e Ele vai dar o crescimento. É uma escolha que nós devemos fazer. Se nós vamos, de fato, entregar a semente que Ele já nos deu, porque Ele é o que dá semente ao que semeia. Entende? Só dá semente ao que semeia. Então, quando Ele dá o nosso trabalho, nossa família, nossa vida, Ele está dando a semente. E nós que vamos trabalhar naquele solo, vamos regar, nós vamos cultivar para que fique bonito, nós vamos proteger do sol. Essa planta minha mesmo aqui, eu tive que colocar
dentro de casa, porque ela não prosperou no sol, ela queima. Então requer proteção. Amém, irmãos? E eu declaro isso na sua vida. Crescimento de Deus. Declaro isso no ministério, em nome de Jesus. Irmãos, Paulo ele estava aqui dando uma bronca em 2 Coríntios aqui. Ele estava dando uma bronca, 2 Coríntios 3. Ele estava dando uma bronca porque as pessoas estavam agindo carnalmente, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E estava dando uma bronca, mas, irmãos, aonde Deus nos colocar, nós temos que fazer o nosso trabalho, sem nos vangloriar. Olha, porque ainda sois carnais, versículos 3, 1 Coríntios 3, visto que campei entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? É quando a gente traz o padrão mundano de volta para nós, porque nós não somos mais do mundo, somos do reino, somos feitos filhos do reino de Deus, feitos filhos do reino do amor de Deus, porque ele nos constituiu reino e sacerdócio. É por isso que nós não precisamos mais de um sacerdote intermediando por nós, nós não precisamos de nenhum mediador, medianeiro, nós precisamos somente da intercessão a qual foi feita pelo Jesus Cristo, a qual a própria Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo faz expiação pelos nossos pecados até o dia de hoje. O sangue de Cristo continua vivo diante de Deus lá, onde Deus olha o sangue de Cristo que nos purifica. Então está fazendo expiação pelos nossos pecados. Então nós deixamos de ser pecadores para ser justificados. Então declaro isso na sua vida, irmãos. Que nós deixamos de viver nos padrões carnais, padrões mundanos, para que nós viemos buscar os frutos do reino de Deus, que é aqueles que eu já elenquei lá, eu não, né? O próprio Paulo, né? Gálatas 5:22, já elencou lá muito tempo atrás, eu estou só repetindo essa palavra, porque não há nada novo, irmãos. Há certas religiões aí que diz que o que o seu líder falar é que é a verdade, mas Hebreus 1 diz que, voltando à primeira live que eu fiz esse ano, Hebreus 1 diz que outrora Deus já havia falado muitas vezes de várias maneiras pelos profetas. Só que agora Deus falou para o seu Filho Jesus Cristo. Então, hoje nós repetimos aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Então, nós não precisamos de mais revelações, a menos que essa revelação esteja baseada na mensagem de Cristo. Então, se você vier com a revelação para mim, que está baseada nessa palavra aqui, com a mensagem de Cristo, o próprio Paulo diz que se até mesmo um anjo vier pregar outro evangelho que não seja esse que ele está repetindo de Cristo, seja amaldiçoado. Então, irmão, se vier um anjo, não estou falando só de líderes religiosos, se vier um anjo pregar um novo evangelho, algo que não está baseado nessa palavra, seja considerado maldito. Porque Deus já enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é que nós precisamos, e eu vou me encaminhar para o final aqui, para nós crescermos e darmos muito fruto. É o que Jesus Cristo falou. E o muito fruto não é muitas pessoas, muito fruto é mais vidas sendo restauradas. Porque não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. Nós temos que ser igreja cheia de Deus. Nós temos que ser aquela igreja cheia do poder de Deus, cheia da unção de Cristo, porque Ele é o cabeça. Amém, irmãos? Ele é o nosso cabeça. Aleluias. Irmãos, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que Deus tenha ministrado uma palavra ao seu coração, de forma que pode ser que pareça muito vago dizer que nós devemos colocar Deus no lugar que Ele vai dar o crescimento, mas tá tudo aqui nessa palavra. Nós, quando decidimos perder a nossa vida, aí que nós vamos conquistar a nossa vida, aí que nós vamos ganhar vida. Amém, irmãos?
É quando nós... É como Paulo diz, eu considero tudo isso, e o que ele fala todo o aprendizado de vida dele, que ele teve no farisaísmo, todo o seu zelo com o farisaísmo, todo o seu zelo, que ele era um fariseu zeloso, mais estudioso, que foi ensinado pelo o mestre Gamaliel. Ele diz que considera tudo isso perda para ganhar Cristo. Irmãos, Cristo é tudo de bom. Não quer dizer que é de graça, que só o que importa é a nossa alegria, a nossa felicidade. Não. Porque nós vamos ser plenamente felizes quando nós tivermos Deus em nós dando crescimento. É dentro da adversidade, dentro da perseguição que Deus nos enche de alegria, Deus que nos dá a paz que o mundo não pode dar. Amém, irmãos? É tendo isso em mente, é tendo isso em nossa vida que nós vamos conseguir. Perseverar até o fim, e nós vamos terminar o edifício sem que as outras pessoas vejam e zombem de nós, dizendo que nós não conseguimos finalizar. Mas nós não somos dos que retrocedem para os que se perdem. Amém, irmãos? Irmãos, é empolgante demais essa palavra, dá vontade de ficar aqui mais tempo, mas todo final de semana eu tenho que ficar aqui me policiando para não passar muito do tempo, né? E eu quero orar com você essa noite, encerrando esse momento, porque Ele é a razão de tudo. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Eu fico muito feliz de ter você me acompanhando essa noite. Peço a Deus que abençoe sua vida, que Ele tenha falado ao seu coração, que Ele prospere seus caminhos. Irmãos, Deus é maravilhoso. Irmãos, Deus é tudo que nós precisamos nas nossas vidas, irmãos. Quando você estiver triste, abatido, quando você estiver achando que nada está dando certo, que nada está cooperando a seu favor, dá uma paradinha, pensa na mentira que Satanás te contou e que você acreditou. Pensa. E aí você vai ver que está acreditando numa mentira. Porque, irmãos, ele não prometeu casa, carro, não prometeu ouro, prata, ele prometeu algo muito maior, muito melhor. Eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, dinheiro pode perder valor. A qualquer momento pode se descobrir aí uma grande reserva de ouro e esse ouro tornar-se inválido. A economia pode entrar em crise e dinheiro virar somente papel. Mas com ele, irmão, nós temos tudo. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, essa noite, por esse crescimento que o Senhor tem nos dado, Pai. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, o teu mover em nossas vidas, Pai. Pai, eu quero te pedir, Pai, esse momento, meu Deus, que o Senhor toque na vida de cada um, meu Pai, agora, neste momento que está me acompanhando, meu Pai, nessa live, que o Senhor, meu Deus, assim como eu já disse no início dessa live, não tem nenhum lugar aonde eu possa ir neste universo que o Senhor não esteja lá, porque o Senhor é o Criador de tudo e o Senhor é onipresente. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco onde quer que nós estejamos. Se eu for aos Estados Unidos, o Senhor vai estar lá. Não tem nenhum lugar onde essa palavra seja ministrada que o Senhor não esteja. Portanto, Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor toque a vida de cada um, Pai. E onde estiver sendo necessário um toque teu para cura, em nome de Jesus, que o Senhor cure agora, meu Pai, cure em nome de Jesus, seja caroço, seja doenças crônicas, diabetes, hipertensão, em nome de Jesus, seja curado, porque tu és a cura, Pai. Em nome de Jesus, tu és a cura. Tu és o nosso El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Pai, que seja perdão, meu Pai. Quebrando o coração, meu Pai, daquele que precisa liberar e receber também o perdão, Pai, porque muitas vezes somos orgulhosos, não recebemos o perdão. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor toque, em nome de Jesus, cada vida, que o Senhor abençoe, prospere, guarde, em nome de Jesus, Pai. Graças nós te damos, meu Pai, porque sabemos que Tu és nosso Pai. Aleluia. Irmãos,